Você sabia que existem pontos cruciais na hora de analisar fundos imobiliários de papéis? No vídeo de hoje resolvi comparar dois fundos imobiliários, o MXRF11 e o VGHF11, através de uma análise bem aprofundada e descobrir qual dos dois fundos está em um melhor momento para investir. Primeiramente, eu gostaria de destacar que o MXRF11 e o VGHF11 são fundos de papéis e também híbridos. E o que isso significa? Que eles têm CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, dívidas atreladas ao setor imobiliário, e também tem imóveis. A maior parte do seu patrimônio estão em CRIs. O MXRF11 possui 64% do seu patrimônio em CRIs. Já o VGHF11 possui 60%. Então, por ser a maior parte do seu patrimônio, vou explicar com mais detalhes o que são os CRIs. Imagine que uma construtora quer construir um prédio, mas não tem dinheiro. Então elas pegam emprestado com os fundos imobiliários e depois pagam com juros, ou seja, o fundo imobiliário paga a construção do prédio para receber depois com juros, e esses juros que são distribuídos para os cotistas em forma de dividendos, e esses juros são cobrados através de uma taxa ou indexadores, IPCA ou CDI, por exemplo, IPCA mais uma taxa ou CDI mais uma taxa. Essa taxa é um prêmio pelo risco de crédito, porque senão era só deixar no Tesouro Direto, tava tudo bem, né? Porque eles têm a máquina de imprimir dinheiro e estaria mais seguro, mas os gestores buscam um retorno maior para nós cotistas. Quanto maior esse retorno ou essa taxa, o risco também é maior. E no mercado existem três níveis de risco retorno. Vou explicar cada um deles. É os high grade, onde o risco retorno é menor, exemplo, IPCA mais 5 ou CDI mais 3. Os middle risk, onde o risco retorno é considerado médio, exemplo, IPCA mais 9 ou CDI mais 5. E os high yield, onde o risco retorno que já é mais alto, por exemplo, IPCA mais 16,5 ou CDI mais 7. Só que os fundos imobiliários emprestam dinheiro com garantias, também no mercado imobiliário conhecido como LTVs, que é usada para medir o nível dessas garantias, que são imóveis, terrenos. Tem garantias que vale o dobro do empréstimo, mas tem garantias que vale metade daquilo que foi emprestado. Os gestores do fundo analisam o histórico do cliente. Geralmente, garantias menores são para clientes com bom histórico no mercado, e em caso de inadimplência, o fundo vende as garantias para quitar a dívida. Agora que já sabemos como funciona os empréstimos, vamos começar a analisar esses dois fundos imobiliários. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, criei esse vídeo como material didático para te auxiliar em uma análise mais profunda posteriormente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para o tema do vídeo. Vou começar pelo MXRF11, o Maxi Renda. Como você já sabe, ele é um fundo imobiliário de papel e também híbrido. Vamos abrir o seu relatório gerencial. Aqui no Investidor 10, conseguimos localizar no final da página. Em relatório gerencial, vemos aqui, né, o último relatório, que foi 3/9/2024. Abrimos, ele pagou um dividend yield de 10 centavos no último mês e de forma anualizada está em 12,43%. O fundo teve início em 2012, então, né, ele tem um histórico bem bacana já, né, para analisarmos. O seu gestor é a XP e o seu administrador é o BTG Pactual. A sua taxa de administração está em 0,90, menos de 1%, que é considerado uma taxa ok no mercado. Agora vamos para a sua receita. Como ele gera dinheiro para nós cotistas. A receita no último mês foi de R$ 37.332.627, sendo R$ 29.457.438 em CRI, R$ 4.823.072 em fundos imobiliários, R$ 2 milhões em permutas e mais de R$ 1 milhão está alocado em LCI e em renda fixa. Agora, um fator importante para nós vermos também é a sua carteira de CRI, a porcentagem do patrimônio que está alocada para esse cliente e também a que taxa está sendo emprestado esse dinheiro, qual é os juros que ele vai receber. E se fizermos uma média dessas taxas, podemos ver que o MXRF11 ele se enquadra na categoria de middle risk, ou seja, do médio risco. A sua carteira está indexada 70% ao IPCA e mais ou menos 30% ao CDI.
podemos ver aqui que ele está bem diversificado e o seu maior empréstimo é 3,62 do seu patrimônio. Isso é muito bom, porque em caso de calote é uma fatia bem pequena do patrimônio do fundo. Agora vamos aqui para o investidor 10. No momento em que gravo esse vídeo, ele está custando R$10,01 e o seu PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 1,03. Está um pouquinho acima, mas será que pelo seu histórico não vale a pena pagar um pouquinho mais caro? Ele é um fundo que vem se provando ao longo dos anos e seu dividendo vem crescendo ano a ano. Temos aqui os dividendos dos últimos 12 meses, que foi 1,23, e dividirmos por 0,12, que é o que queremos receber, a média de mercado, teríamos um preço teto de R$10,25. Outro fator também, ele está com uma liquidez diária de 13,68 milhões. Isso prova que tem muita gente comprando e vendendo, e ele é o fundo imobiliário que tem mais cotista na bolsa, segundo dados da B3. Agora vamos para o VGHF11. Vamos abrir o seu relatório gerencial também. Final da página. A sua gestora é a Valora Gestão de Investimento e administrado pelo Banco da Ecoval. Ele está com uma taxa de administração de 0,90 também, porém ele tem taxa de performance. Ele é um fundo que teve início em 2021, ele tem um pouco mais de 3 anos de existência e aqui está a sua carteira. Ele tem 60% atrelado ao IPCA, 40% ao CDI. Se pegarmos a média das taxas da sua carteira, também vemos que ele é um de risco médio, um middle risk. A sua maior posição é 3,26 do seu patrimônio, que é bom. Em caso de inadimplência, é uma parcela pequena do fundo. Ele pagou no último mês 9 centavos e de forma anualizada 12,95%. A sua receita foi de R$16.198.768,25, sendo R$10.550.055 em CRI, R$88.335,60 em FDIC, R$4.445.179 em fundos imobiliários, R$63.439,60 em ações e R$763.188 em SPE. Vou dar um exemplo do que é SPE. É uma sociedade de propósito específico. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você compra um mercado e coloca alguém para cuidar e ela tem dinheiro para pagar. Não é qualquer pessoa que está cuidando do seu negócio. Então, os riscos para os fundos imobiliários é um risco mais comercial mesmo. Caso atrase uma obra, algo normal no mercado imobiliário. Agora vamos aqui para o investidor 10. Uma cota está custando R$8,85. O seu PVP está em 0,98 com uma liquidez diária de 3,30 milhões, que é um fundo que está sendo bem negociado também. Pegarmos os dividendos dos últimos 12 meses, que foi R$1,14, e dividirmos pelo aquilo que nós queremos receber, a média de mercado, que é 0,12, teríamos um preço até de R$9,50. E se formos ainda mais conservador, pegaremos o seu último dividendo, que foi 0,09 centavos, vezes os 12 meses, daria R$1,08, dividimos por 0,012, que é o que queremos receber, teríamos um preço até de R$9. Ainda assim ele estaria a um bom preço para recebermos 12%. Agora eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, os dois fundos imobiliários são bons, mas como eu disse no início do vídeo, vou escolher um. Eu prefiro o MXRF11 por ser um fundo com mais tempo no mercado e já ter se provado ao longo dos anos. Mas me conta aí qual você prefere? Escreva aí nos comentários qual você está investindo no momento. Eu peço que você se inscreva no canal. Vou estar postando 2 ou 3 vídeos por semana para te ajudar a investir melhor. Escreva no comentário temas que vocês querem que eu aborde. Deixe o like e fiquem todos com Deus. Obrigado!